Na noite passada, ainda no Gaúcha Faixa Especial, a Rádio Gaúcha começou a transmitir uma série de reportagens falando sobre a extração ilegal de areia no Rio Jacuí. O material produzido pela Renata Colombo e pelo Fábio Almeida, da RBS TV, foi veiculado também hoje pela manhã no Bom Dia Rio Grande e há pouco aqui pelo Gaúcha Hoje, em Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul. Mais de 100 praias do Jacuí já desapareceram com a extração de areia. A Rádio Gaúcha, durante 4 meses, visitou a região entre Porto Alegre e Rio Pardo e, entre outras coisas, verificou que a dragagem está sendo feita nas margens do rio, o que ajuda a provocar o chamado solapamento, ou seja, o rio simplesmente cai, as suas margens desaparecem. Em regiões onde antes existiam praias, agora tem profundidade que chega a 5, 7, 10 metros, onde antes as pessoas se banhavam. E para a gente falar um pouco sobre isso, entender se há fiscalização, porque uma das acusações que se faz a todo momento é de negligência, nós falamos com o presidente da FEPAM, o órgão ambiental que regulariza, que regulamenta, que cuida, fiscaliza essa área, presidente da FEPAM, Carlos Fernando Nidesberg. Presidente, um bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina. Bom dia, da Gaúcha. Bom dia, presidente. Há negligência na FEPAM no que vem ocorrendo no Rio Jacuí? Ou a fundação aceita, por exemplo, a justificativa das empresas mineradoras de que o solapamento e o afundamento do leito do rio é resultado de um processo natural? Não, André. Eu acho que acusar a FEPAM de negligência seria descabido, né? Reconhecer e identificar falhas, é claro que existem. Mas aqui é um caso em que a gente tem que ver a floresta toda e não apenas a árvore, né? Primeiro, o problema do Jacuí não é um problema isolado, é um problema, né, da areia em todo o estado, a necessidade desse insumo para a construção civil, para as obras de desenvolvimento do estado, versus o finito que é esse recurso natural, ou seja, a gente tem uma contradição entre o processo de desenvolvimento e o processo econômico que necessita desse insumo. Então tem que ver como é que equilibra, como é que equaciona isso. Acho que essa é uma das funções do sistema ambiental. Mas o fundamental é que eu acho que as reportagens ontem veiculadas na RBS, hoje pela manhã na Rádio Gaúcha, o centro do problema, como é para mim claramente demonstrado, é a mineração clandestina. E a mineração clandestina é crime, como tal deve ser tratado. Agora, esses são casos, né, criminosos em que os principais agentes a enfrentar esse tipo de crime tem que ser a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Patrã. Por quê, André? Aquelas dragas que apareceram ontem na reportagem da RBS, operando à noite, no escuro, inclusive causando risco à navegação, quem é que pode abordar uma draga daquelas? É óbvio que são criminosos que estão fazendo aquela operação. Podem estar, inclusive, armados. Obviamente, os fiscais da FEPAM não têm a menor condição de fazer uma abordagem a situações como aquela. Agora, presidente, mas não poderia a FEPAM encabeçar um movimento para se fazer uma força-tarefa com esses órgãos que têm condições de fiscalizar, que têm poder de polícia para coibir? Porque a sensação que fica, o gaúcho que ouviu essas reportagens, que assistiu essas reportagens hoje, é que um empurra a culpa para o outro e a extração clandestina de areia continua e ninguém faz nada. Não, obviamente a gente tem toda a disposição de integrar qualquer força-tarefa nesse sentido. Agora é bom que a gente saiba que a FEPAM, ela tem uma série de atribuições, então o nosso limite do ponto de vista de recursos humanos, temporal, existe e é grande. Então acho que o fundamental nesse processo aí é a atividade licenciada, aquela que é legalizada, ter uma fiscalização efetiva da FEPAM. Presidente, e essa atividade legalizada tem essa fiscalização efetiva para fazer a fiscalização sobre as empresas legalizadas? O senhor tem equipe suficiente? E lhe pergunto também, o senhor falou que vocês têm que identificar uma maneira de fazer essa extração de forma equilibrada, dentro das necessidades econômicas do Estado, mas também respeitando a questão ambiental. Qual é a saída? O que a FEPAM está fazendo para encontrar esse equilíbrio? Bom, primeiro sobre o aspecto da fiscalização da FEPAM, a gente tem limite, sim. A gente tem um corpo técnico dedicado a toda a área de mineração no estado, não apenas de areia, de qualquer insumo mineral, de apenas fins técnicos. Até 2011, até a minha gestão, não existia ninguém voltado especificamente para a fiscalização, dado o grande número de denúncias, de demandas nessa área, e também há um aporte um pouco maior de técnicos para o setor. Esses 15 a gente atingiu nesse governo com a contratação de alguns técnicos.
A gente criou um programa só de fiscalização da atividade mineral, tem 6 técnicos voltados especificamente para isso. É óbvio que é insuficiente. É insuficiente de técnico. Agora, eu avalio, aí é um sistema ambiental como um todo, que está chegando próximo de um colapso, que a insuficiência de técnicos ela pode ser avaliada de maneira pontual. Falta um técnico numa determinada área, um técnico numa determinada profissão, hidrólogo, por exemplo, a FEPAM inteira tem só um. Então são limites que a gente tem. Agora, o centro do problema não é esse. Porque não adianta a gente pensar uma FEPAM hipertrofiada com 400, 500, 600 técnicos, hoje tem 215, e eu digo que é um número próximo do ideal. Próximo do ideal quando se tiver um sistema onde principalmente a pauta de licenciamento fique próxima do ideal. Hoje a gente tem 12 mil processos na casa, sendo que 9 mil claramente não precisariam, não deveriam estar lá. Poderiam ser resolvidos no âmbito municipal. Hoje o técnico que cuida do licenciamento da atividade de mineração no Jacuí é o mesmo que tem que cuidar de um depósito de areia lá em Itaqui, quando esse depósito de areia claramente poderia ser licenciado por um técnico de alguma prefeitura da região. Então, quer dizer, essa distorção no sistema é que causa boa parte dos problemas internos da FEPAM, que, óbvio, redundam nisso. Agora, essa atividade específica da mineração no Jacuí, ela é monitorada, rastreada por GPS, tem uma portaria, a portaria 65 de 2007, que atende uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, a resolução número 116 de 2006, que, teoricamente, é claro que ela vai ter problemas, já vou falar sobre ele, sim, mas teoricamente é um sistema cujo monitoramento se dá de maneira automática, eletrônica. Pois é, presidente. Justamente sobre esse monitoramento por GPS, que deveria servir para que as dragas não estaíssem em áreas proibidas, o que tem ocorrido com esse sistema é que eles acabam mais por fiscalizar que uma empresa não atue na área da outra. Ou seja, se tem a impressão que ele acaba muito mais servindo para demarcar um território de uma empresa do que propriamente para fiscalizar. E sobre a extração ilegal, a Renata Colombo e o Fábio Almeida, que fizeram a reportagem, eles narram que essa extração ilegal não ocorre somente de forma clandestina, que os flagrantes mostram que o problema ocorre nas áreas autorizadas pela Fundação. Isso é possível, mas continua sendo irregular e clandestino, ou seja, não tem... Mesmo que feito pelas empresas autorizadas. Não, pelas empresas autorizadas elas têm o limite da área dada pelo DNPM para a mineração delas, então, portanto, essa coisa de cercamento eletrônico servir exclusivamente para delimitar a área do ponto de vista comercial, na verdade, é redundante. Essa área dada pelo DNPM, essa é a atividade legal, portanto, não só é uma área comercial, como é também o limite ambiental onde ela pode extrair. Porque o DNPM, após conceder a licença minerária, ele é referendado por uma licença ambiental da FEPAM a área onde vai poder ser extraído. Qual é o problema que se tem? Primeiro, né, o grande problema que se tem é que essas empresas que fazem o rastreamento, nos catálogos dos materiais que são usados no rastreamento, consta um erro, um desvio padrão de 2,5 metros. Ou seja, se estaria dentro da margem de 50 metros, poderia chegar no máximo a 47,5 metros de proximidade. Só que a vida real tem demonstrado, o monitoramento feito, tem demonstrado que esse limite é bem superior. A gente tem identificado normalmente um limite, um desvio de 15 metros, ou seja, ele pode estar a 35 metros ao invés de estar de 50 e o GPS não identifica essa proximidade. Então é necessário, é claro, aprimorar o sistema do ponto de vista tecnológico. Inclusive tem já uma sugestão do Ministério Público Federal de Santa Cruz, que fez um estudo a esse respeito, a gente recebeu ele recentemente, no dia 20 de dezembro do ano passado, e que daria um custo por draga para aprimorar isso e diminuir esse desvio padrão, aproximando do que seria o teórico do catálogo, daria um investimento por draga de R$ 69.300, conforme esse estudo do Ministério Público Federal de Santa Cruz. Vamos ver a possibilidade real de conseguir aprimorar esse sistema. Presidente, no início dessa entrevista o senhor falou entre o dilema da falta desse produto, desse insumo básico para a construção civil e da necessidade de desenvolvimento com a preservação ambiental. Como é que o senhor imagina que estará a situação daqui a uns 10 anos, já que a demanda vai continuar crescente, esse, como o senhor mesmo disse, é um recurso finito e a exploração ilegal continua sem que se consiga evitar, tanto como mostrou a reportagem, por aqueles que são 100% clandestinos, como pelas empresas que têm autorização para explorar num determinado limite e acabam extrapolando a autorização que receberam.
Isso, Rosane, como você está colocando, primeiro a gente tem que entender que a atividade de mineração, qualquer atividade humana, desde que a gente saiu das cavernas, deixou registro lá nas cavernas, sempre qualquer intervenção humana sobre o meio ambiente é uma intervenção que causa algum tipo de perturbação. Agora, obviamente, não dá para comparar a atividade de mineração com a construção, por exemplo, de um shopping center. Shopping center, se usar uma área já antropizada e tiver um bom sistema de esgoto, o impacto ambiental desse shopping é muito pequeno. Já a atividade de mineração, sempre, por si, pela sua natureza, é uma atividade extremamente degradante. O que se pode fazer é minimizar o efeito, nada além disso. Então, para tentar equilibrar isso, primeiro é preciso buscar novas fontes desse recurso aqui na região metropolitana. Tem uma outra característica desse recurso mineral chamado areia, é que ele só é viável de uma determinada obra se ele estiver muito próximo dessa obra, senão ele fica a um custo que é proibitivo para aquela obra. Então a gente aqui com essa situação, por exemplo, da 116 toda aqui, só para citar um exemplo, eu fui agora a Rio Grande e vi toda aquela obra, imagina a quantidade de insumos que vai ser necessário na área de mineração, e não só areia, pedras, basalto, tem uma série de coisas que são necessárias nessas obras. Então tem que buscar novos locais para lá. Um dos locais que a gente sabe que tem uma grande quantidade de areia é o Guaíba, o nosso lago Guaíba. Agora, qual é o problema? Sem um estudo da hidrodinâmica, da qualidade de sedimentos, de tudo isso, a gente não pode autorizar a mineração no Guaíba, justamente para não ter uma intervenção ambiental fortemente degradante. Então, o que precisa? Está sendo feito com financiamentos do Banco Mundial, daquele empréstimo que foi contraído pelo governo do Estado, zoneamento ecológico e econômico de todo o Estado. E uma das prioridades é do Lago Guaíba, justamente para identificar aonde vai poder ser feita essa mineração. Porque, por exemplo, estudos prévios da URGS já demonstram que uma boa parte do trecho inicial do Lago Guaíba, o sedimento, apesar de existir em grande quantidade, é muito contaminado por metais pesados, oriundos dos afluentes aqui do Lago Guaíba, dos antigos curtumes, enfim, de uma série de atividades que antigamente eram feitas com muito descuido, portanto, com grande quantidade de metal pesada jogadas nos nossos rios, e esse sedimento aqui no início do Lago Guaíba está muito contaminado. Portanto, permitir mineração ali não seria só um crime ambiental, seria inclusive um crime à saúde humana, porque esses metais pesados viriam aerados para a água e, consequentemente, poderiam ser, inclusive, captados na água do consumo humano. Então, o problema é bem grave, tem que ser bem equacionado. Presidente, o senhor está falando em novas autorizações, até como uma maneira de resolver o futuro. Lhe pergunto, junto com esse estudo a respeito de novas autorizações, também vocês estão trabalhando no reforço da fiscalização, uma vez que o senhor reconhece que faltam fiscais? E também lhe pergunto no caso específico do Jacuí, presidente. Pelo jeito, o senhor tem o diagnóstico do problema. Eu queria saber do senhor, a curto prazo, o que será feito para resolver essa distorção, uma vez que agora nós já sabemos do escândalo que está acontecendo ali naquela região? Não, no curto prazo pode ser feito, não vou vender ilusões aqui, a FEPAM não vai alterar seu padrão de fiscalização do ponto de vista de recursos humanos para não haver essa disponibilidade. Ela pode alterar no sentido de melhorar o cerceamento eletrônico, eu acho um método muito mais avançado, temos que contar com a tecnologia. E volto a insistir, quando for uma atividade criminosa, clandestina, as ações principais têm que partir dos órgãos de repressão do Estado. Polícia Civil, Polícia Federal, Patran, com obviamente o suporte necessário técnico que eles acharem da FEPAM. A gente está disposto a dar todo o suporte técnico, mas não temos nem capacidade e nem competência para fazer essa ação em relação a atividades de fato criminosas que implicam de fato quadrilhas que podem estar armadas, etc. É outro tipo de situação que não é o órgão ambiental quem tem que enfrentar. Bom, presidente da FEPAM, Carlos Fernando Niedesberg, conversando conosco sobre a questão que envolve a extração de areia no Rio Jacuí. Presidente, eu sou um homem de cidade, meu contato com o Rio Jacuí às vezes é passando a ponte aqui quando se viaja pela BR-290. Agora, ontem o que eu vi na reportagem do Fábio Almeida, na RBS TV, narrada pela Renata Colombo, também aqui na Rádio Gaúcha, as imagens que foram feitas, é de algo muito cruel, assim, para mim equivale a ver animais mutilados, a ver pessoas em estado de necessidade. O que se vê no Rio Jacuí, é algo que nos choca como sociedade, assim.